Marte e Plutão, dois planetas que, quando em tensão, têm um poder extremamente destrutivo. É o posicionamento astrológico mais difícil aí que nós temos na astrologia, se não um dos ou mais. Nós vamos falar sobre esse tema agora e já trazer algumas informações importantes, já que Marte também entra em retrogradação ainda nesse ano. Vamos entender um pouquinho sobre esse trânsito, mas antes da gente aprofundar do tema, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para você ficar a par das próximas atualizações que subirem. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia alinhada à psicologia profunda de Jung, para que você utilize esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Essa posição ela é muito importante porque ela vem falar sobre o nosso desejo, que é Marte, o nosso ego, aquilo que nos é consciente, com questões que pertencem ao plano do inconsciente, Plutão, e assuntos que precisam ser transformados, transmutados, questões que a partir da nossa ação precisam ser encaradas com coragem para que elas possam morrer, serem ressignificadas e renascerem em uma nova estrutura, com uma nova característica. Já no dia 1º de novembro, nós teremos a primeira oposição exata entre Marte a 29 graus de Câncer e Plutão a 29 graus do signo de Capricórnio. Bom, é sabido que esses dois planetas, eles falam sobre assuntos bastante destrutivos, já que Marte representa a violência, a agressividade e Plutão é o senhor da morte, das transformações e do renascimento. Quando nós temos aí o encontro desses dois gigantes, nós podemos esperar movimentos muito intensos, tanto no coletivo quanto na vida individual. É importante dizer que essa oposição entre Marte e Plutão acontece em 3 momentos. O primeiro, agora no dia 1º de novembro, quando Marte estará finalizando o seu trânsito pelo signo de Câncer, a 29 graus de Câncer, com Plutão a 29 graus do signo de Capricórnio. O segundo momento será quando Marte estiver retrógrado, ele entra em retrogradação no começo de dezembro. Então, em janeiro, no dia 1º de janeiro, nós teremos a segunda conjunção de Marte, que estará no signo de Leão, com Plutão, que já estará em trânsito pelo signo de Aquário. Essa oposição ela acontece já com Marte retrógrado, tá? A gente vai entender um pouquinho essa movimentação. E no dia 25 de abril, eu falei março no começo do vídeo, mas é abril, nós teremos a última oposição quando Marte tiver retornado aí ao movimento direto. Então nós falamos aí de 3 momentos muito importantes associados a esse trânsito de Marte com Plutão. Vamos começar pelo dia 1º de novembro, já trazendo a consciência de que esses eventos eles já começam a se estruturar antes mesmo da oposição acontecer. Então esse vídeo está saindo aí por volta do dia 23 de outubro, então a gente já está sentindo a reverberação desse aspecto, que pode intensificar alguns processos emocionais, o que pode gerar algumas explosões, questões um pouco mais violentas nas nossas relações e na nossa expressão, na nossa vida diária. Muitas vezes um pouco mais de ansiedade a gente pode sentir e no coletivo podemos nos deparar com conflitos que de alguma forma se intensificam. Alguns conflitos que acabam escalando aí, principalmente em relação às guerras, às situações aí diplomáticas que nós estamos vivenciando neste momento no planeta de maneira geral. É importante a gente entender que Marte em Câncer, no último grau, no 29º grau, tanto Marte quanto Plutão no 29º grau, nós chamamos na astrologia de grau anarético, porque é um grau um pouquinho difícil, desafiador, ele traz ali as características mais sombrias de cada signo. Então nós estamos olhando para situações associadas ao nosso passado, Marte em Câncer, eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, porque ele vem trazendo uma ação que vem do nosso emocional, de questões que talvez nós estamos carregando do nosso passado, muitas vezes uma necessidade de proteger as pessoas que a gente ama, a nossa família, os nossos amigos, enfim, as pessoas que nós temos vínculos de afeto, ou muitas vezes até proteger a nós mesmos de acessar
informações que vão nos gerar desconforto. Existe uma repressão da nossa agressividade quando nós falamos de Marte no signo de Câncer. Por outro lado, Plutão, que está fazendo oposição com Marte em Câncer, vem trazendo a consciência de muitas questões que estão no plano do nosso inconsciente, questões que pertencem ao plano das sombras, situações associadas ao nosso passado, à nossa ancestralidade, a tudo aquilo que a gente carrega e que muitas vezes gera um peso, dificuldades na nossa vida. Você pode se ver nesse momento tendo que expressar emoções e sentimentos que há muito estavam guardados dentro de você. É possível que você vivencie situações difíceis, às vezes até mesmo conflitos nascendo dos seus relacionamentos familiares, nascendo das suas relações profissionais, enfim, em locais onde você talvez se sentia seguro antes ou já não se sentia tão segura assim e hoje você vem percebendo que essa situação ela está insustentável e que você vai precisar fazer uma ação consciente para resolver esse conflito, para lidar com essa situação, porque existe uma intensificação dos seus processos emocionais devido a esse Marte em Câncer, onde aquilo que foi reprimido já não tem mais espaço, não tem mais lugar para reprimir ainda mais. Então é preciso colocar para fora, é preciso elaborar tudo isso. E o 29º grau, nos dois planetas, né, tanto Marte quanto Plutão no 29º grau, vem falar do encerramento de um ciclo. Questões que talvez você venha reeditando do seu passado, questões que você vem carregando do seu passado em relação à sua família, modos de operar em relação aos seus afetos, aos seus relacionamentos, que já não dão mais, que é o momento realmente de extirpar, de deixar ir, de se posicionar a partir do seu sentir para que você possa se proteger. E aqui a gente precisa realmente entrar em contato com essa tendência a proteger aquelas pessoas que às vezes nos machucam, que às vezes nos ferem. Quais são as pessoas que merecem estar com você? Quais são as pessoas que de fato vão auxiliar você no seu processo de desenvolvimento pessoal, que vão fazer com que você se sinta em casa? Talvez seja um pouco difícil lidar com esse trânsito de Plutão e Marte, porque ele vai tirar aí o tampão que de alguma forma estava no seu olho e você vai enxergar a realidade como ela é. Mas é importante a gente entender que esse é o primeiro momento desse ciclo. Como eu disse, nós teremos mais dois. Um no dia 1º de janeiro, onde nós teremos a retrogradação de Marte, ou seja, Marte retrógrado vai passar mais uma vez sobre esse ponto, e essa retrogradação vai trazer à tona novamente essa situação que você está vivendo agora, que você vai vivenciar agora na sua vida. Então, não são situações, conflitos que vão se resolver agora nesse momento. São questões, é uma abertura de um processo que tende a se desenvolver mais a longo prazo. Isso precisa estar muito consciente para você, até porque é possível que situações elas aconteçam e que você não encontre um caminho resolutivo nesse momento, para que você não se frustre, para que você não fique de alguma forma ansioso ou inquieto, querendo que aquelas situações elas caminhem da maneira como você deseja. É importante ter calma, paciência para viver a intensidade desse momento, acolher as suas frustrações e lidar também com as suas inseguranças. Mas nada de reprimir. Busque auxílio, busque ajuda terapêutica, caso você esteja vivendo um momento difícil aí na sua vida. Caso você tenha interesse em iniciar um processo analítico comigo, o link para agendamento de sessões está aqui na descrição desse vídeo, ou até mesmo passar por um atendimento astrológico ou uma constelação familiar, um momento de Marte em Câncer é um momento muito rico aí para vivenciar esse trabalho terapêutico que pode aí auxiliar a liberar muitas coisas, ressignificar muitos padrões aí destrutivos que você possa estar carregando na sua vida em relação à sua ancestralidade. Então não deixe de buscar ajuda, auxílio, para que você possa elaborar todas essas questões que estão emergindo agora na sua vida. É muito importante que você avalie e enfrente com coragem as velhas estruturas emocionais que você vem carregando.
como a carência, a vitimização, a tendência a depender do outro, a dificuldade em se emancipar da sua família, em seguir o seu caminho sem ser tão dependente da sua ancestralidade, romper vínculos de fidelidade sistêmica que muitas vezes fazem com que você reedite os mesmos padrões tóxicos e destrutivos na senda dos seus relacionamentos, na sua profissão, na sua relação com o dinheiro. Observe quais são as questões, os comportamentos e a tendência a se relacionar com a sua própria vida, com as pessoas e com as coisas que reeditam esses padrões. Esse é um momento muito importante de libertação, de romper com esses vínculos e se conectar com você, com a sua própria vida, indo na direção dos seus objetivos com coragem e determinação. Nós vamos aí já mais para frente, né, entendendo um pouquinho aí a energia desse trânsito de Marte, já que em dezembro, no dia 4 de dezembro, nós teremos aí um vídeo falando somente sobre a retrogradação de Marte, mas para que você entenda, Marte fica retrógrado a cada 2 anos. E quando Marte entra em retrogradação, ele permanece 2 meses retrógrado. Então é um momento aí que gera a necessidade de olhar para muitas situações associadas à agressividade, à ação, à nossa capacidade de empreender a realidade que a gente deseja, às questões associadas à violência, a todas as situações aí, as guerras, tudo que diz respeito a Marte, durante um período de retrogradação, a gente vai precisar revisar, né? Então, a partir de dezembro desse ano, Marte inicia a sua retrogradação, permanecendo retrógrado até meados de 24 de fevereiro, se eu não me engano. Durante essa fase retrógrada, nós teremos o segundo momento desse trânsito de Marte, né? Marte já estará no signo de Leão, então a retrogradação de Marte fazendo a segunda oposição com Plutão no signo de Aquário. Plutão em novembro ingressa em Aquário, onde ele permanecerá aí pelos próximos 20 anos. E durante esse período, né, lá no dia 1º de janeiro, dia 1 de janeiro, nós teremos aí a segunda oposição de Marte com Plutão. Então, nesse momento, nós revisaremos todos esses processos que a gente vai começar a viver agora. Talvez entrando em contato novamente com os conflitos que foram iniciados nesse momento, encarando com coragem essas questões, essas feridas. Marte já estará no signo de Leão. Então, às vezes me dá um branco aqui na cabeça. Marte já vai estar em trânsito pelo signo de Leão. Então esse é o momento de posicionamento da sua força, da sua autoridade. Mas dentro dessa retrogradação é muito importante que você revise como você tem se posicionado. Será que a partir de um lugar de arrogância? Será que a partir de um lugar muito voltado para o ego? Aquele lugar onde eu sei de tudo, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu vou me colocar assim em primeiro plano, custe o que custar, doa quem doer. Então, é realmente uma fase aí no começo de janeiro para a gente entrar em contato com essa tendência à hipervalorização do eu nas nossas ações, o que pode se expressar com uma certa crueldade, com uma certa violência, já que esse é o momento para a gente revisar o lugar do eu dentro dos processos de transformação coletiva. Afinal, Plutão estará no signo de Aquário. Aquário é um signo humanitário, é um signo que fala da coletividade, é um signo que fala dos grupos com os quais a gente faz parte, da nossa singularidade em relação a esse coletivo e da nossa tendência a se conectar com pessoas, grupos e instituições que estejam alinhados com quem a gente é, né? Onde a gente encontra a nossa turma, onde a gente encontra a nossa tribo. Então, nesse momento, a gente começa a perceber e revisar onde que eu estou em desajuste. Será que eu estou me relacionando com pessoas, com estruturas, até muitas vezes dentro da nossa própria família ou estruturas sociais, dentro das nossas amizades, que não condizem com aquilo que sou? Será que eu estou tentando convencer alguém dos meus valores, daquilo que eu acredito? Será que eu estou tentando controlar e manipular as pessoas para que eu consiga ir na direção dos meus objetivos? Esse é um momento importante de revisão nesse sentido, para que a gente possa se conectar
conectar com o nosso eu, com a nossa força, para realmente fazer a diferença no mundo, ocupando o nosso lugar de liderança, mas sem a necessidade de querer ferir o outro, sem a necessidade de querer machucar o outro, sem que a nossa ação e a nossa atitude se expresse de maneira cruel e destrutiva. É possível que esse momento seja um tanto quanto desafiador, porque você vai começar a perceber que questões que você vivenciou no mês de novembro, quando nós tivemos a primeira oposição de Marte com Plutão, elas retornam. E você começa a entender que aquelas mudanças que você desejava manifestar e realizar lá no passado, elas não dependem somente de você. Elas dependem também de uma estrutura coletiva, de uma estrutura mais ampla. Vamos dar um exemplo aqui para elucidar essa história. Vamos pensar que no começo de novembro, no dia 1º de novembro, quando nós tivemos a primeira oposição de Marte em Câncer com Plutão em Capricórnio, você começou a perceber que aquele espaço profissional, ele já não estava te nutrindo tão bem. Você sentia um certo incômodo, você sentia que você estava sofrendo alguns tipos de manipulação ali dentro, de abusos no campo profissional, que você não estava se posicionando da maneira correta com seu chefe, com as pessoas, ou até mesmo dentro do seu núcleo familiar, você começou a perceber que existiam algumas condutas, alguns padrões de comportamento ali dentro que já não condiziam com quem você era, você estava um pouco mais desconfortável e você começou a se posicionar e talvez vivenciar alguns conflitos que foram trazendo algumas confirmações para você. Em janeiro, quando nós temos a retrogradação de Marte em Leão, fazendo oposição com Plutão no signo de Aquário, você começa a perceber que a sua ação e que o seu posicionamento frente a esse coletivo, a essas pessoas, já não surte tanto efeito, que não adianta somente você mudar a sua conduta de comportamento, mas que o coletivo também precisa mudar. E talvez nesse momento você comece a acessar algumas frustrações e a necessidade de rever os locais que você ocupa, quais são os grupos, quais são as amizades, quais são as instituições que você faz parte. Talvez você precise mudar. Uma andorinha só não faz verão, é preciso muitas andorinhas para fazer verão. Então, muitas vezes a gente precisa aceitar que a gente não vai mudar a coletividade, não vai mudar muitas vezes uma organização que você faz parte, não vai mudar a sua família, não vai mudar o seu grupo de amigos, mas que o seu processo de mudança acarreta com mudanças de cenário coletivo, ou seja, talvez você precise começar a se relacionar com outros grupos de amigos, talvez você precise mudar de emprego, talvez você precise sair da casa dos seus pais ou ressignificar a relação com a sua família para você se sentir mais nutrido, mais nutrida. Então, em janeiro, nós iniciamos aí um processo de revisão de questões que foram iniciadas no mês de novembro, tá bom? Esse é um vídeo mais longo, é um vídeo para acessar várias vezes, porque realmente aí ele vem trazendo informações muito importantes, né, mas de longo prazo. E fechando todo esse processo, né, Marte finaliza a sua retrogradação pelo signo de Câncer-Leão, né? Ele inicia a retrogradação em Leão, passa por Câncer, depois volta em Câncer e continua aí, termina no signo de Leão. No dia 24 de fevereiro, então já no movimento direto, Câncer continua ali, né? Marte em Câncer continua a transitar, até que ele encontra pela última vez Plutão no signo de Aquário, no dia 25 de abril. Esse é o momento de encerramento, de finalização de um processo. Então, talvez, trazendo de novo esse exemplo, né, dessa pessoa que estava encontrando algumas dificuldades em novembro, começou a revisar o seu lugar dentro dessas organizações e agora, no final de abril, ela vai ter mais clareza sobre quais ações direcionar para posicionar esse eu em relação a essas transformações que precisam acontecer nesse coletivo de maneira mais harmônica. Então, por volta ali do dia 25 de abril, as coisas começam a ficar mais claras e as transformações mais palpáveis. Porque a gente já vai ter vivido esse processo, já vai ter passado uma, duas vezes, vamos estar passando pelo terceiro momento aí em cima desse aspecto, né? Marte vai estar passando pelo terceiro momento em cima de Plutão. Então é uma grande oportunidade a partir de abril de realmente fazer mudanças na vida, né? Então se você está vivendo alguma situação difícil agora no começo de novembro, tenha em mente que
é importante ter paciência, resiliência para passar por esse processo. Nós estamos também com Júpiter retrógrado no signo de Gêmeos, pedindo um processo de mais introspecção, de avaliação sobre quais são os caminhos que precisam ser escolhidos para que você possa crescer, expandir. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a retrogradação de Júpiter, aliás. E é importante viver esse momento, né? E com certeza ali a partir de abril de 2025 você vai sentir que as coisas elas começam a fluir de uma outra maneira. Você vai vivenciar reais transformações aí na sua vida, principalmente que dizem respeito à sua autoconfiança, à sua capacidade de ser líder de si mesmo, de si mesma, de empreender a realidade que você deseja e de efetivamente deixar ir de forma ativa, deixar morrer aquilo que não serve mais para ir na direção de uma estrutura que faça mais sentido para você, de pessoas, de instituições, de organizações que contemplem todo o seu potencial criativo, a sua força, a sua generosidade, o seu empoderamento pessoal. Isso é muito importante, né? Então, paciência, calma dentro desse processo. Eu sei que os trânsitos de Marte com Plutão, eles são bastante difíceis muitas vezes, né? Nós precisamos tomar bastante atenção até com acidentes, processos dessa natureza, né? É sempre importante ter calma num momento como esse. Então esse trânsito ele vem falar muito sobre a nossa capacidade de agir de forma autêntica. Mas para isso a gente vai precisar, primeiro, olhar para o nosso passado, né, com esse trânsito de Marte em Câncer, entendendo qual é a nossa tendência a reeditar padrões de comportamento, muitas vezes para se sentir amado, para se sentir pertencente, para nutrir as nossas carências e muitas vezes entrar no campo da vítima, né, que recebe o apoio externo, que recebe o olhar de carinho, de cuidado, que atrai cúmplices para si, né? Então é um momento realmente para deixar aí tudo isso, liberar essa tendência, esse desempoderamento que vem desse lugar, para a gente ir se conectando com essa força desse Marte em Leão, dessa capacidade de agir a partir do nosso coração, com o nosso brilho, com a nossa força, né? De ir na direção com essa potência do líder, com essa ação de comando que nos conduz realmente aí à consolidação daquilo que está presente no nosso coração. Tá? Então espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender esse momento. Lembrando que durante a retrogradação de Marte, de 4 de dezembro a 24 de fevereiro, pode ser que as coisas caminhem um pouco mais devagar, de uma maneira um pouco mais lenta. Então, mais uma vez, é preciso paciência, calma, para a gente rever as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos desejos, os nossos anseios, para que a partir disso a gente consiga, depois dessa retrogradação e principalmente depois do dia 25 de abril, seguir o nosso caminho de maneira mais consciente. Um forte abraço, curta, comente, encaminhe esse vídeo para as pessoas que possam se beneficiar disso. E para você que deseja iniciar um processo psicoanalítico, muitas vezes dentro desses processos tão fortes que nós vivenciamos, um acompanhamento terapêutico é muito bem-vindo e pode auxiliar você a ressignificar e transformar muitas coisas que estão impedindo o seu crescimento. Entre em contato comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo, caso você deseje mais uma vez fazer uma análise astrológica, uma constelação familiar, em atendimentos isolados, é o mesmo link, é só me chamar. Um forte abraço, namastê!